Olá pessoal, e hoje a gente vai de review de kits de dados de Dungeons Dragons quinta edição, ou só Dungeons Dragons, porque a edição não importa, os dados você usa do mesmo jeito. Hoje eu vou mostrar um pouquinho desses últimos kits, né, que foram lançados, alguns deles de campanhas, como o do kit da Descent into Avernus e da Rime of the Frost Maiden, e um outro que foi lançado meio genérico, né, que é o de Forgotten Realms, o kit de explorador da Lyral Silverhand, e a gente vai ver um pouquinho do que vem nessas caixas, beleza? Mas antes de começar, peço para vocês deixarem aí o like, antes que esqueçam, até o fim do vídeo. E se não seguirem o canal, convido para seguir. É bem importante, ajuda muito e vocês acabam não perdendo mais conteúdos de review, unboxing, mesas de RPG e várias outras nerdices no geral, beleza? Bom, o que são esses kits aqui, tá? Vou começar a colocar eles aqui na ordem e aí eu falo um pouquinho enquanto depois a gente abre e vê como é o que tem dentro. Esses kits são os kits de dados e miscelânea. São dados, tá? Temáticos aqui dessas aventuras, né? Dessas campanhas, ou de Forgotten ali, como eu falei. E só que não vem só dados, eles vêm com alguns props para ajudar a aumentar a imersão e ambientação dentro desses cenários. Além disso, eles vêm com uma bandeja, eles vêm com uma bandeja para rolagem dos dados, né, um dice tray. E o legal é que diferente de produtos às vezes que vem assim, geralmente vem aquela caixinha de papelão meio fraquinha. Nessa não, essas bandejas que vêm nesses kits são bem legais, porque elas são revestidas com a coisa meio felpuda, assim, meio aveludada, na verdade, não felpuda, e são bem bonitas, bem resistentes e dão um nível a mais aí no charme da sua mesa, tá? Mas vamos dar uma olhada, eu vou mostrar os três. Acho que não tem assim muito como comparar, tá? É óbvio que se você está mestrando, né, a campanha específica, é bem melhor você ter esse da campanha, porque você vai acabar usando mais coisas. Mas os três, como kit de dados, já são bem legais, bem completos, tá? Então eles vêm aqui nessa embalagem de plástico rígido e vem dentro da caixinha aqui dos dados. Vou deixar aqui de lado para a gente olhar. Então eles vêm na caixinha e essa é a caixinha que vira bandeja, tá? Então, ó, tanto aqui na tampa, ó, tem esse veludinho e aqui dentro na outra caixinha também. Então você pode só, na hora que estiver jogando, botar assim e usar a daqui ou usar só essa. Tanto faz, as duas partes são bem resistentes, ó, um cartão bem rígido e com essa veludinho aqui que fica bem charmoso e bem legal. Então, elas vêm, né? Esses kits vêm com o kit de dados, que seria aí o item inicial, não diria principal, mas enfim. E aqui o de Avernus, nesse estilão aqui meio vermelho, escuro, meio fogo tal. Lembrando aí a primeira camada dos Nove Infernos. E os propzinhos, vamos ver aqui o que são esses props. No de Avernus nós temos cartões com os diabos e demônios aí, pelo menos os principais, o que você vai mais enfrentar. E tem ilustração aqui maior, bonitona, nesse estilo diferente, que é o estilo de desenho da campanha. E no verso tem uma historinha, né? Não uma historinha, mas falando o que são essas criaturas, né? Um resumo dela, assinadas pelo Volo. Então é como se o Volo tivesse te dando dicas e te falando um pouquinho sobre essas criaturas perigosas que você vai encontrar em Averno, tanto do lado dos demônios quanto do lado dos diabos também. Então elas servem tanto para quando eles aparecerem na sessão você mostra ali para os jogadores, ou para tirar referência aqui. Então ter ali à mão um resuminho visual e da história também, né? Um visual e um sumário do que são as criaturas. Então são as principais, assim, acho que todos os grandes inimigos que podem ser enfrentados estão aqui. Não tem, tipo, NPCs específicos, pelo menos eu acho que não. Vamos ver aqui, mas acho que não tem. São só os monstros de maneira genérica mesmo e uma explicação do Volo sobre eles. Tá? E aqui já é bem divertido, né? Bem bonitinho aqui. Aí nós temos também uma tabelinha de trinkets, coisas, né, bugigangas que você pode encontrar. E aqui você rolar no D20 e você vai descobrir o que saiu. Então daqui, né, do 1 até o 20 tem opções de coisas. E são itens assim sem valor ou sem poder, mas que te dão um flavor bem legal, coisas que os jogadores podem encontrar ali
no meio das aventuras deles, tá? Alguns deles fazem uma outra coisa, mas não é nada que vai quebrar a aventura, mas deixa as coisas mais divertidas. Então tem essa tabelinha, beleza? Aqui o alfabeto, né, da língua ali das profundezas. E aqui também, né, ele explica como os habitantes dos Nove Infernos interagem, a língua deles, então fala um pouquinho mais. Aqui tem outra tabela, essa tabela é dos encontros estranhos em Avernus, então envolvem monstros, mas sempre numa situação um pouco diferente, tá? Então é legal, se eu não me engano essa tabela tá na campanha também, mas tá aqui à mão, então fica mais fácil. E aqui tem essa é a cartinha meio de apresentação do kit, né? Ela vem em cima e é a carta do Volotemp Gerdan, né? O Volo, explicando aqui, tipo, olha, você vai se aventurar, tal, então eu vou te dar umas dicas. E tem essa ilustração aqui, tipo um posterzinho, que tem duas funções bem legais. A primeira delas mostra que diabos e demônios, né, as hordas dos demônios e as legiões dos diabos, um do lado do outro, para você ter uma ideia de tamanho, né, proporção ali, perigo, e seguem as ilustrações das cartinhas que estão aqui. E aqui é legal que dá uma referência de um humano, né, no caso aqui é uma Hellrider, uma das NPCs da campanha. Então você consegue ver, assim, alguns, né, são bem grandes, bem assustadores. E do outro lado, um mapa de Avernus sem marcações, né? Não tem os nomes dos lugares. A campanha de Avernus, ela usa muito esse mapinha aqui, os jogadores vão usar ele bastante. É até uma das mecânicas de navegação dentro desse plano. E ter esse mapinha aqui é muito bom, sem marcações, dá para deixar na mão dos jogadores, se eles forem cuidadosos e não colocarem a mão de cheats no seu mapa, e eles poderão se divertir mais, vai ter um nível maior de imersão. Então, é essa a ideia desse kit. Traz aí os seus dados, traz uma bandeja de dados temática e traz um monte de cartinhas e dá para você guardar aqui nessa caixinha muito bonitona. Certo? Vamos para o próximo. Depois aí que saiu de Avernus, saiu o kit da Laeral, Silverhand, né, de Waterdeep, só que ele é um kit de Forgotten Realms. E nós vamos ter aqui o mesmo formato, a bandeja rígida e com efeitos ó, bem bonitona aqui, ó, meio, né, aquele efeito meio foil. Tem, né, o veludinho nos dois lados. Tem o kit. Esse tem uma diferença, o D20 ele é maiorzão, tá? E aí o 20 tem o símbolo do D&D, né? A ampulhetinha, o E que é meio uma ampulhetinha. E só que eles são maiores que os padrões, tá? E aí, beleza. E, né, os outros dados aqui. Esses estão, acho que, no tamanho padrão e são bem bonitos. São esses dados meio azulados e o símbolo, os números em prata. Ficou bem legal. E aí nós temos o miscelâneo. Então, o que vem aqui no de Forgotten Realms? Forgotten Realms a gente vai ter o mesmo formato das fichas, só que aqui nós vamos ter locais ali da Costa da Espada. Ele fala de Forgotten Realms no kit, mas tá mais uma vez muito ali atrelado à Costa da Espada, tá? Tem coisas fora da costa, mas a costa é o destaque. Então tem Baldur's Gate aqui, a ilustração de Baldur's Gate, e um resumo aqui sobre, né, Baldur's Gate, o que se espera encontrar ali. Tem Candlekeep, né, o Forte da Vela, e aí explica um pouquinho do Forte da Vela. E aí vai seguindo, a mesma coisa para Neverwinter, aí já mais lá ao norte. Para Port Nyanzaru, né, que aí é em Chult. Waterdeep, né, Águas Profundas ali na costa. Icewind Dale, aí já bem ao extremo norte, lá passado, né, a Espinha do Mundo. E aí também fala de Icewind. E aqui alguns NPCs importantes, conhecidos da região. Temos o nosso Beholder favorito, o Xanatar. Tem o Mirt. Tem a Vraja, que é a nova Cajado Negro. Temos aqui, né, o famosíssimo Drizzt Do'Urden. O Lord Dalgut, Neverember. Esse é difícil sempre de falar, sempre me enrolo, mas é o Jarlaxle Byrne, que é um drow aí, meio pirata, todo estiloso. O Halaster Manto Negro, né, que é o nosso Mago Louco. O Duke Ulder Ravengard. O Durnan, que é o taverneiro do Yawning Portal, né, do Portal Bocejante. E tem, né, as ilustrações aqui. E aqui atrás tem um resuminho, a biografia
dessas figuras aí, a imagem de corpo inteiro. E algumas coisas, né? O culto dos três mortos, né? Que é o culto das divindades mortas, se não me engano, Mirkul, Bane e... esqueci a terceira, mas deve estar falando aqui. Blá, 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 Baal, Bane, Baal e Mirkul. O Zentarim, né? A organização ali meio sombria, né? Geralmente é vilã, mas também não é tão mal assim. Às vezes você precisa dos serviços delas, e aí explica aqui. Os arpistas seriam aí uma ordem, né? Uma das organizações, né? Facções de Forgotten Realms, geralmente lida ali com espiões, rede de informações tal. A Laeral Silverhand, né? De Águas Profundas. Aqui é aquela cartinha de introdução que vem logo em cima, nessa aqui é assinada pela Lairal, né? Aquela outra era o Volo. E, como esperado, né? Que a gente está falando de Forgotten no geral, vem um mapa de Forgotten Realms. Certo? Só que, como eu disse, só pro ladinho de cá, só pra costa da espada. E aí, óbvio, mostra aqui as ilhas, né? As outras partes. Porque tem umas referências aqui, né? Tipo Ortinianzaro e tal. Mas, ó, o mapinha é basicamente Costa da Espada, porque tem muito ainda de Forgotten pra cá. E do outro lado, um mapa detalhado de Waterdeep, a cidade Águas Profundas. É uma grande metrópole, acho que é a maior, né, metrópole em Forgotten. E é uma cidade onde você pode encontrar tudo, né? A magia, é uma coisa do dia a dia. Então é bem legal. É um cenário aí de muitas e muitas aventuras. Então o kit, esse kit é mais genérico, tem uns dados bem bonitos, tá? E com esses dadões D20 aqui, ó. E só tiram 20. Não, tirou 5 e 9. Então, beleza. Então, muito bem. Isso nos leva ao nosso terceiro e último kit aqui de dados, que é o mais recente. Se eu não me engano, acho que não saiu nenhum depois desse, tá? Mas também é das campanhas mais recentes lançadas, que é a Rime of the Frost Maiden, que é a campanha que se passa no Vale do Vento Gélido, né? Na região extremo norte ali de Forgotten Realms, onde o frio é implacável. E a gente vai ver muito temático disso aqui nesse kit. Também tem a bandeja para rolar os dados, cartonada, com veludinho dos dois lados, tá? Esse também aqui o estilo meio foil, mas lembra um pouquinho neve, gelo e tal. O kit de dados, esse é muito bonito. Acho que dos três é o que eu mais gosto. Esse volta a ter os dados em tamanho padrão. Eu não sei se a gente vai conseguir ver aqui no detalhe. Até dá, ó. Eles têm um efeito que lembra uma coisa meio. Como se tivesse, sei lá, uma purpurina dentro. E aí faz duas menções. Uma, essa ideia do frio, da neve, alguma coisa congelada. Mas também a aurora boreal, uns efeitos assim meio malucos que fazem menção a coisas da campanha. Mas no fundo é bem bonito. Aqui tá parecendo bem mais escuro do que é. Mas ele tem um tom muito mais azulado. E dependendo de como você olha, ele tem esse efeito aqui de purpurina aqui dentro. Não sei se tem um nome específico, mas enfim. Muito bonito esse kit, é o meu preferido desses três. Seria bem legal se os dados, né, os D20 fossem grandões também, não são, mas são bem da hora. E os miscelâneas, vamos descobrir o que tem de miscelânea aqui neste kit da Rime. Bem, aqui a gente tem a cartinha de abertura desse, acho que é do Drist. Então ele fala aqui, ó. Meu nome é Drist Urden, filho de Zaknefind Urden. E aí ele vai falando um pouquinho da vida dele. Temos alguns NPCs da aventura. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas tem a Arveiturace, a própria Auril. Aqui dá para mostrar, né, que é uma fera, né, uma besta desperta, que são criaturas que estão ali pelo Vale do Vento Gélido, que foram afetadas por uma magia de despertar, né, o Awaken dos druidas, e aí dá inteligência para essas criaturas, elas aprendem a falar e tal. Então você tem, assim como os outros, tem aqui a ilustração de um lado, e do outro lado fala um pouquinho sobre aquela NPC importante ou aquela criatura. Os Berserkers, na última sessão, deram um spunk aí no grupo de aventureiros. Essa é a campanha que eu tô mestrando atualmente. Ela tem aqui em playlist no canal e ao vivo na Twitch toda quinta-feira. Então tem criaturinhas dessa campanha. Cold Light Walker é um bicho bem da hora, já coloquei ele algumas vezes.
Um gigante do gelo aqui caçando em cima de um mamute. Um gigante do gelo esqueleto. Um troll do gelo. Uns kobolds de Icewind, que fazem de tudo aí pra sobreviver. O velho mordedor, que é uma truta cabeçuda aí, famosa, que foi pescada e ela tá exposta lá em um lugar. O Goliath, o Ereber, então, né, os Goliaths já são grandes e perigosos, e esse ainda se transforma em urso. Os nômades da geleira Haghead, um Remorhaz, que é um bicho que fica nas profundezas e tal. Aqui tá meio difícil de ver ele, mas ele é esse coisa meio insetoide, tem um corpo de serpente. Um urso coruja das neves, então é muito bonitinho ele, branquinho. Aqui, ó, Gnou Vampiro, pesado. Ah, os moradores dos 10 burgos, e aqui não se envolver em nenhuma treta. Verbig, aqui quem acompanha a nossa campanha sabe que um dos momentos mais dramáticos foi na interação com o Dug, o Verbig, que nunca será esquecido. Um Yeti. Aqui uma propaganda, que eu nem sei porque eu guardei aqui, mas tudo bem. E por último, o mapinha. E aí, óbvio, né? O mapinha do Vale do Vento Gélido, de Icewind Dale, com as marcações principais, mas só o que os jogadores conhecem mesmo, né? Que são os 10 burgos, essas 10 pontinhos aqui, 10 cidades que estão aqui. Alguns nem chegam a ser cidade, de fato, porque são bem pequenos. O Sepulcro de Kelvin, o Mar do Gelo em Movimento, a Geleira Haghead, aqui a Espinha do Mundo. Na campanha, né, tem muitos outros locais aqui que são importantes, não estão marcados aqui no mapa porque eles se desenvolvem dentro da história da campanha, tá? Então os jogadores não precisam desse spoiler. E aqui tem um mapinha, né, a versão detalhada de cada um dos 10 burgos. Então a gente tem East Haven e Brinchander, que são realmente maiores, cercados e tal. Mas tem outros burgos que são bem pequenos, assim como os dois Caer Konig, Caer de Neval, a Toca de Dolgan. Então esses são locais pequenos. Esse é um ponto de Forgotten Realms que é bem inóspito, né? São as pessoas que moram ali no extremo frio. E não só isso, na campanha, todo o plot se passa com a ideia de que faz cerca de 2 anos, né, um pouco mais, que o inverno está sempre presente. Então o sol ele não consegue completar, né? Ele fica preso no horizonte todo dia. Então eles estão sempre no inverno, o inverno está sempre castigando, castigando, e as pessoas estão sofrendo muito com isso há muito tempo. E acredita-se que seja uma maldição da deusa do inverno, né? A dama do gelo, a Auril. E tudo vai se desenrolando em volta disso. Não vou dar spoilers aqui, mas é o plot principal da aventura, tá? Então vem aqui com dados bem legais, vem com as fichinhas que você pode usar na mesa e o mapa que é útil aí para os jogadores para se aventurarem, ok? Muito bem. Então aqui, ó, são produtos bem legais. Talvez você não precisa ter, tipo, 3, mas se for mestrar as aventuras, eu recomendo. O de Avernus talvez tenha as miscelâneas que você vai usar mais vezes, eu acho bem legal. Mas o da Rhyme tem os dados mais bonitos. E se você não está mestrando nenhuma das campanhas e quer um conjunto de coisas mais genéricas que podem surgir na sua mesa, o da Lairal pode ser uma boa opção, ok? Espero que vocês tenham curtido, deixem um like aí se ainda não deixaram e sigam o canal que é bem importante dar essa força e suporte. E é isso aí, nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu e falou!